Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação para mim vir aqui falar com vocês sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito. Eu sou médico mastologista em Cuiabá, com 30 anos de formado e clínico apenas nessa área, somente nessa área. Quer dizer, me dedico exclusivamente à área de mastologia. E vou falar um pouco com vocês sobre câncer de mama. Então, eu vou falar de uma maneira assim genérica, não vou me ater a casos específicos ou a tipos específicos de câncer, porque não é o objetivo dessa aula. Então, eu vou falar sobre câncer de mama de um modo geral. Então, vamos para o nosso primeiro slide. Nesse primeiro slide mostra uma tendência, né, uma incidência de câncer de um modo geral nos Estados Unidos. Aqui em rosa, câncer feminino, veja que a incidência tem elevado, câncer feminino de um modo geral. Né? E a mortalidade também aqui experimenta, desde os anos 95 para frente, uma queda na mortalidade em geral por câncer. Aqui, quando nós vemos a estimativa de casos novos de câncer para as mulheres, vejo que o câncer mais frequente, considerando apenas, excluindo câncer de pele, o câncer mais comum da mulher, considerando só o sexo feminino, é o câncer de mama. Ele responde lá por 29% de todos os tipos de câncer que a mulher tem. É bastante parecido com a nossa estatística. Se nós olharmos aqui para os homens, a incidência, o câncer mais incidente nos homens é o câncer de próstata. E vejam aqui nessa parte de baixo que aqui fala da mortalidade lá, e a nossa é bastante parecida. O câncer que tem a maior mortalidade é o câncer de pulmão, de vias respiratórias, e o segundo é o câncer de mama. Então dá para notarmos aqui que o câncer de mama é um câncer bastante incidente nas mulheres e ocupa a segunda causa de morte. Então é um câncer que tem uma importância social grande. Aqui ainda comparando mulheres e homens, nós vemos que o câncer do homem mais comum é o câncer de próstata, maior incidência de todos, e de novo as mulheres é o câncer de mama. Em 2012, a Organização Mundial de Saúde estimou em aproximadamente 1.700.000 novos casos de câncer de mama no mundo e aproximadamente 500.000 mulheres morreram de câncer de mama naquele ano. Agora um pouquinho mais. No Brasil, estima-se em torno de 60.000 casos de câncer de mama, e aproximadamente umas 15.000 mulheres deverão de morrer por câncer de mama nesse ano. Nos países desenvolvidos, apesar de aquele aumento na mortalidade, na incidência, a mortalidade é menor. E nos países em desenvolvimento, comparado com os desenvolvidos, infelizmente a nossa mortalidade é um pouco maior. Vamos falar um pouco mais para frente, por que as nossas mulheres aqui morrem um pouco mais. Mas isso é atribuído principalmente ao atraso no diagnóstico e ao atraso no início do tratamento. A sobrevida mundial em 5 anos, em países desenvolvidos, é de aproximadamente 85%, e nos países em desenvolvimento, entre 50% e 60%. No Brasil, nós vemos essa distribuição de frequência de câncer, nós vemos que na região sul, apresenta uma incidência mais alta, chegando em torno de 100 casos por 100.000. E nas regiões economicamente menos desenvolvidas, a incidência é um pouco menor. Para Mato Grosso, em Cuiabá, estima-se uma ocorrência de em torno de 80 casos por 100.000 para Cuiabá. E para Mato Grosso, em torno de 40 casos por 100.000. Para esse ano, estima-se que Mato Grosso tenha
entre 1.000 e 1.500 casos de câncer de mama e provavelmente em torno de umas 300 mulheres deverão morrer por essa doença. Em relação aos fatores de risco para câncer de mama, o principal fator de risco é ser mulher, já que a mulher tem estrogênio e tem a mama desenvolvida. E o estímulo estrogênico, que faz a mama desenvolver, também induz a divisão celular, induz a mais erro celular e tem maior chance de ter câncer de mama do que o homem. O homem também tem câncer de mama, mas a ocorrência é de 1 para 100. Cada caso de câncer de mama do homem corresponde a 100 casos de câncer da mulher. E o segundo fator de risco importante é a idade. Nós sabemos que quanto mais a mulher envelhece, maior a ocorrência de erros celulares, de erros do DNA e maior a ocorrência de câncer. Então, ser mulher e ser idosa são fatores de risco importantes. Outro fator de risco importante é quando você colhe o histórico da mulher e ela tem um histórico de que um parente de primeiro grau teve câncer de mama, especialmente se foi na pré-menopausa. Se você está diante de uma senhora que quer saber se ela tem um risco muito grande para câncer de mama, tem que perguntar para ela, sua mãe teve câncer de mama, sua irmã teve câncer de mama, então parentes de primeiro grau aumentam consideravelmente o risco, especialmente naqueles na pré-menopausa. Pós-menopausa um pouco também, mas nem tanto. Outro fator de risco, eleva significativamente o risco, é a hiperplasia ductal atípica. Desculpe, aí está HDA, quer dizer hiperplasia ductal atípica. Ou se a mulher tem neoplasia lobular in situ. O antecedente de hiperplasia ductal atípica, esse HDA, quer dizer hiperplasia ductal atípica, ou neoplasia lobular in situ, aumenta muito o risco de câncer de mama. Esses dois quadros, tanto a neoplasia lobular in situ quanto a hiperplasia ductal atípica, eles não têm expressão clínica, nem têm muita expressão de imagem. Então, praticamente é um achado do acaso. E normalmente nós percebemos a hiperplasia ductal atípica quando uma mulher faz uma biópsia de mama, por exemplo, por um fibroadenoma, e ao examinar o tecido, o patologista encontra ali uma hiperplasia ductal atípica. Esta mulher tem que ser bem vigiada, tem que ser bem supervisionada, no sentido de risco de ter câncer de mama. E outro fator importante é a mutação do BRCA, tanto o BRCA1 quanto o BRCA2. Nós sabemos que o BRCA é um gene que está relacionado à ocorrência de câncer de mama. Quando a mulher tem uma mutação do BRCA, ela tem um risco bem maior de desenvolver câncer de mama, chegando até 80%, mas variando, segundo os estudos, de 50% a 80% de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, quando a mulher tem mutação do BRCA, nós devemos orientá-la e aconselhá-la a fazer alguma medida profilática, ou seja ela uma vigilância rigorosa, desde cedo, desde os 20 anos de idade, 25 anos de idade, ou propor o uso de tamoxifeno, ou propor fazer mastectomia redutora de risco, também chamada mastectomia profilática. Vale lembrar que, de todos os casos de câncer de mama, a maioria deles são esporádicos. Em torno de 90% a 95% das vezes, um câncer de mama acontece numa mulher pelo erro celular do acaso. Nós vamos ter famílias com câncer de mama, com mutação de BRCA, em apenas 5% a 10% dos casos. Então, o BRCA não é para ser utilizado, a pesquisa do BRCA, do gene BRCA, não é para ser utilizado como medida preventiva a toda a população, já que 90% não iria se beneficiar disso. De risco medianamente elevado, nós vamos ver casos em que tem mãe ou irmão, ou seja, parentes de primeiro grau, com câncer de mama, mas após a menopausa.
ou as pacientes que nunca engravidaram, ou as mulheres que têm antecedente de hiperplasia ductal típica. Aqui HDT é hiperplasia ductal típica, ou macrocistos apócrinos. E de risco menos elevado, então esses fatores aqui, a menarca precoce, a menopausa tardia. Esses dois indicadores, essas duas variáveis, estão ligadas a um período menstrual, né, de ciclos menstruais maiores. Se a mulher começa a menstruar mais cedo, ela tem uma exposição mais cedo ao estrogênio e à progesterona. E se ela menstrua até mais tarde, por mais tempo, ela vai ter mais tempo de ação também do estrogênio e da progesterona, e isso expõe essa mulher a maior risco. Estatisticamente, as mulheres que têm gestação após os 34 anos de idade têm um risco maior de ter câncer de mama. A obesidade também, estatisticamente, as mulheres mais obesas têm mais câncer do que aquelas mais magras. As mulheres que comem mais gordura, que têm uma dieta mais gordurosa, têm mais câncer do que aquelas que se alimentam com menos gordura. As mulheres que comem mais fibra vegetal têm menos câncer do que aquelas que não comem. As mulheres sedentárias têm mais câncer do que aquelas que fazem atividade física. TRH quer dizer terapia de reposição hormonal. Se quando a mulher chega na menopausa, em torno dos 50 anos, em que para então a produção de estrogênio e progesterona ovariana, então os níveis hormonais abaixam bastante e isso começa a diminuir o risco para câncer. Mas se ela continua fazendo reposição hormonal, ela vai ter exposição por mais tempo a esses níveis hormonais, de estrogênio e progesterona, então ela passa progressivamente a ter um risco maior para o desenvolvimento de câncer de mama. Não é um impacto tão importante, mas ele existe. As mulheres que ingerem mais álcool, estatisticamente, têm mais câncer de mama do que aquelas que ingerem menos álcool. Nós não podemos interferir na menarca, também não podemos interferir na menopausa, mas podemos interferir na idade da primeira gestação, se bem que isso também é difícil, porque as mulheres modernas têm engravidado mais tarde, não tem esses dados estatísticos, mas parece que sim. Mas podemos interferir na obesidade, então eu diria para as mulheres, sejam magras, comam pouca gordura, façam bastante atividade física, não beba tanto. Então, esses fatores nós podemos interferir e deveríamos, então, aconselhar nossas mulheres a fazerem isso. Voltando aqui a falar da mutação do BRCA, considerando para o câncer de mama, já que o BRCA também pode influenciar o aparecimento de outros tipos de câncer, mas o BRCA1, quando mutado, aumenta o risco de câncer de mama em 50% a 70%, e BRCA2 de 45% a 70%. Veja, a população em geral teria uma chance de ter câncer de mama em torno de 12%. Então, quando tem mutação do BRCA1 ou do BRCA2, esse risco aumenta de modo significativo. Lembrando novamente, a maioria das mulheres que têm câncer de mama é chamado câncer esporádico, é do acaso, não tem nada a ver com o BRCA. 10 a 20% das mulheres com câncer de mama têm um parente de primeiro grau com câncer de mama. 5 a 10% das mulheres com câncer de mama têm câncer hereditário. E mais de 20% das mulheres com câncer de mama com histórico familiar têm mutação de BRCA. Então, quando há um histórico familiar importante, é um indicador para a pesquisa do BRCA. E quem vai fazer essa pesquisa do BRCA? É o geneticista. O tratamento do câncer de mama é feito por uma equipe multidisciplinar, a prevenção também. O geneticista tem um papel muito importante na pesquisa do BRCA e de interpretar o resultado do BRCA. Em relação aos aspectos clínicos e a mutação do BRCA, então, mulheres com câncer de mama abaixo de 40 anos, nós temos que investigar se ela tem uma mutação do BRCA. Por que? Se ela já tem um câncer de mama, ela já desenvolveu um câncer de mama, por que eu iria fazer BRCA?
Porque se ela tiver uma mutação, ela pode ter câncer na outra mama, ela pode ter câncer de ovário, e se ela tiver filho, ela pode passar essa mutação para os filhos, né? Especialmente na mulher de etnia judeu-askenazi. Mulheres de outra etnia têm uma chance de mutação menor que 10%. E as mulheres judeu-askenazi, que têm essa origem, têm uma chance de 30% a 40%. As mulheres que têm câncer triplo negativo têm um risco relativo de 5,6%. Isso é um aumento de quase 500%, né, na chance de ter mutação. O que é o triplo negativo? É aquela mulher que tem um câncer de mama, tem dosagem de estrogênio negativa, dosagem de progesterona negativa e pesquisa do HER2 também negativa. Então, ela é chamada triplo negativa ou basal-like. É um tipo genético molecular de câncer. Então, quando nós fazemos o diagnóstico de câncer de mama, nós fazemos uma pesquisa imunohistoquímica que nos dá essa informação. E se ela é triplo negativa ou basal-like, eu tenho que ficar mais atento à chance de mutação do BRCA. Eu vou pular esse slide porque ele é de menos importância clínica. Mas o que nós vamos dizer para uma mulher que tem uma mutação do BRCA? São poucos casos, felizmente, são poucas famílias que têm essa mutação. Mas a gente já deveria recomendar a elas fazerem o autoexame das mamas a partir dos 18 anos de idade. Fazer o exame médico semestral a partir de 25 anos de idade. Fazer ressonância magnética anual dos 25 aos 29 e depois dos 30 aos 75 fazer mamografia e ressonância magnética da mama. Considerar a quimioprevenção, que o mais utilizado hoje é o tamoxifen, mas já existe outros em estudo demonstrando eficácia na redução do risco. E o mais utilizado é a mastectomia redutora de risco, onde nós retiramos só a glândula mamária, preservamos a pele, preservamos a areola e mamilo e colocamos prótese. E proceder também salpingoforectomia, retirada das trompas e dos ovários, entre 35 e 40 anos, quando a mulher já tem prole definida. Então, isso vale para as mulheres que têm mutação de BRCA. Mas isso, como disse antes, é a minoria. E como nós fazemos o diagnóstico do câncer de mama? Clinicamente, ele aparece como um nódulo. E é um nódulo pétreo, duro. Ele é bastante duro, geralmente bastante pétreo. Indolor, tem um limite impreciso, uma superfície irregular e aderido ao tecido vizinho. Nada melhor do que uma imagem para mostrar isso. Esta área branca aqui, espiculada, com esse aspecto estrelado, isto aqui é a imagem típica de um câncer de mama. Esse tecido amarelo em volta é gordura. Então ele tem essa cara, essa é a aparência de um nódulo de mama, de um carcinoma de mama, desculpa. Isso aqui são mulheres, fotos, essas fotos são fotos de mulheres que nós tratamos e que apresentam um câncer já grande. Essa senhora aqui tem um câncer bastante grande, que já invadiu a pele e já ocupa praticamente a metade da mama. Nesse outro slide, nós vemos uma mulher que tem também um carcinoma bastante grande, já ulcerando a pele, esse outro também, esse outro também. Esse é um dos problemas mais sérios no Brasil, nos países desenvolvidos. As mulheres não sabem da importância de um nódulo de mama. E uma vez que tem um nódulo de mama, que elas devem procurar rapidamente o médico para esclarecer qual é a natureza daquele nódulo. Muitas vezes perguntei para essas senhoras, por que a senhora demorou tanto para vir ao médico? E a resposta frequentemente foi, eu achei que isso não seria importante, eu achei que esse nódulo iria desaparecer ou que ele iria sarar sozinho. Não, uma mulher que tem um nódulo de mama tem que pesquisar qual é a natureza desse nódulo, porque enquanto ele é pequeno, é fácil de resolver. Mas depois que ele cresce e que ele produz metástase, aí a chance de cura diminui muito.
Esse é um dos problemas sérios do Brasil, repito, e que impacta na mortalidade das nossas mulheres, porque as nossas mulheres morrem mais do que aquelas mulheres de países desenvolvidos que também têm câncer de mama, porque as nossas mulheres demoram para ir ao médico, né? Mais da metade chegam ao médico com câncer já grande e frequentemente demoram para começar o tratamento. Isso envolve informação, isso envolve educação, isso envolve também disponibilidade de serviços que tratem essas mulheres. Mas isso tem impactado significativamente na mortalidade. Aqui uma representação esquemática de um ducto, de um corte transversal de um ducto mamário normal. Aqui um ducto desenvolvendo carcinoma. Enquanto ele está in situ, é um termo em latim, quer dizer na sede, dentro do canal, dentro do ducto, respeitando a membrana basal, vamos chamar assim, desse ducto, a chance de metástase é 0. Então, ele não tem contato com vasos sanguíneos, nem com vasos linfáticos. Então, se esse câncer for retirado nessa hora, a chance de cura é praticamente total. Já se ele não é tirado enquanto in situ, ele vai progredir, vai invadir o limite anatômico desse ducto, ultrapassa a parede do ducto, e essas células vão entrar em contato com veias e linfáticos, e vão ganhar corrente sanguínea, e vão se instalar em outros órgãos. Então, quando o câncer é chamado invasivo ou infiltrante, significa isso. Ultrapassou o limite anatômico do ducto e invadiu estrutura linfática ou vascular, e daí para frente nós temos que nos preocupar com metástase. E também sabemos que quanto maior é o tumor, maior é a chance de ter comprometimento dos linfáticos regionais. Nós sabemos que 95% dos casos de câncer de mama que saem pela cadeia linfática, e é preferencialmente por aí que sai, elas vão comprometer os linfonodos axilares. E isso é um importante indicador do prognóstico, é o principal indicador prognóstico para o tumor de mama, e está relacionado ao tamanho do tumor. Então, se uma mulher tem câncer de mama, com comprometimento de linfonodos axilares, dependendo do número de linfonodos também, mas a maioria dessas mulheres, infelizmente, vão morrer em decorrência do câncer de mama. E ao contrário, quando a mulher tem uma axila negativa, nenhum linfonodo comprometido, 80% delas sobreviverão aos tumores de mama. Então, esse é um indicador prognóstico importante. E uma vez que tenha metástase, então, ela vai ter metástases para onde? Para ossos, para fígado e para pulmão. Essas são as 3 principais fontes, sedes e metástases do câncer de mama. E essas mulheres morrem ou de insuficiência respiratória, ou de insuficiência hepática, por comprometimento maciço do fígado, ou de tumor cerebral, por metástase cerebral. E o comprometimento dos ossos é bastante comum em bacia e em coluna, especialmente coluna lombar e torácica. Em outros lugares, menos. Então, é para esses órgãos que nós temos que olhar, quando pensamos em metástase. Eu falei há pouco que a principal maneira, o principal sintoma clínico de um câncer de mama é um nódulo com aquelas características. Mas existem outras formas clínicas que eu considero importante mostrar para vocês. Uma delas é o chamado carcinoma de Peschke da mama. É um carcinoma que compromete a região subareolar, dentro de um ducto, próximo à areola, e as células, à medida que elas vão se dividindo, elas caminham para a superfície areolar e começam inicialmente a provocar prurido, coceira, mamilar, papilar, geralmente unilateral, e com o tempo evolui para uma erosão ou ulceração e pode provocar sangramentos. Então, esse slide aqui é uma representação típica de um carcinoma de Peschke. É um carcinoma que tem essas características. 50% das vezes, você vai encontrar só isso como quadro clínico. E 50% das vezes, além de uma lesão ulcerada no mamilo, você pode encontrar também um nódulo
no interior da mama, geralmente na região retroareolar. É um tipo de carcinoma que tem um crescimento lento, ele poucas vezes dá metástase, e é um carcinoma com baixa mortalidade, com grande chance de cura. É um carcinoma que tem uma boa evolução, se podemos chamar assim. Saliento aqui que, de vez em quando, nos deparamos com pacientes mais jovens que têm um processo inflamatório areolo-mamilar. Elas têm uma hiperemia da pele, um edema da pele, presença de crostas e às vezes transuda, fica úmida, bastante pruriginosa. É o eczema areolar, o dermatite areolar. E geralmente elas comprometem o complexo areolo-mamilar e a pele em volta, são mais extensas do que o carcinoma de peixe, que geralmente é só areolar. Geralmente são em pacientes mais jovens, que têm eczema areolar e frequentemente bilateral. E se você utilizar um creme de corticoide para essa paciente, frequentemente em 1 ou 2 semanas, tudo isso aí desaparece. Quando você se deparar com um quadro desse e achar que é um eczema areolar e você fizer uso de um creme de corticoide e não tiver melhora depois de 15 dias, essa paciente tem que ser encaminhada para investigação, porque às vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial entre um eczema e um carcinoma de Pecht. O que não podemos é deixar isso indefinidamente sem uma investigação diagnóstica. Essa aqui são fotos que consegui mostrando o carcinoma de Pecht, provocando essa ulceração mamilar. Essa outra é mais extensa, essa também extensa, mas todas produzidas por carcinoma de Pecht. Outra forma clínica de aparecimento de um câncer de mama é o chamado carcinoma inflamatório. Ele é um carcinoma ductal como os outros, mas há uma invasão maciça por células neoplásicas da drenagem linfática da pele da mama. Então, o quadro clínico vai ser de uma hiperemia, uma vermelhidão difusa por toda a mama. Você percebe geralmente um endurecimento da mama, você não consegue definir ali um nódulo isolado, mais frequentemente a mama toda fica endurecida, e edemaciado. Esse edema da mama, por causa dos folículos pilosos, vai dar uma impressão de uma casca de laranja. E quando você pergunta se aquilo ali dói, a paciente responde quase sempre que é indolor. Pode ser que às vezes ela tenha um pouco de dor, mas a maioria das vezes é indolor. E frequentemente você vai palpar e encontrar linfonodos axilares aumentados. Esse carcinoma é um carcinoma mais agressivo, bastante agressivo, e se confunde com uma mastite. E como nós vamos diferenciar clinicamente de uma mastite? Primeiro que as mastites acontecem em mulheres geralmente que estão amamentando, e essas mulheres com carcinoma inflamatório geralmente não estão amamentando. Pode coincidir de estarem. Mas o que chama a atenção é a diferença de dor. A mastite aguda, a mastite bacteriana comum da mulher que está amamentando, elas são muito doloridas, são muito dolorosas. Os pacientes frequentemente reclamam de febre associada, e a dor chama a atenção. Nas mulheres com carcinoma inflamatório, elas quase não sentem dor e elas não têm febre. Então, esse é um diagnóstico importante. E se você der um antibiótico para uma mulher achando que é uma mastite bacteriana, e ela não melhora em 1 semana ou 2 semanas, ou na 3ª semana, encaminha essa mulher para uma investigação mais profunda, porque pode se tratar de um carcinoma inflamatório. Outra forma de aparecimento é o chamado carcinoma oculto. Às vezes nos deparamos com uma paciente que tem um linfonodo axilar pétreo, aumentado, e você suspeita que aquilo ali seja um linfonodo produzido por tumor. Ele pode ser aderido ao tecido vizinho ou não. Só dele ser muito endurecido já suspeita de tumor. Então, você tem que investigar se não tem nenhum tumor na região do tórax que possa produzir metástase ali para a axila. Por exemplo, melanoma do tórax pode produzir metástase para a axila ou outros tumores da pele, da região do tórax.
Você tem que olhar pulmão para ver se tem alguma sede de tumor em pulmão que esteja dando metástase para a axila. E, obviamente, tem que olhar a mama, se a mama tem tumor ou não. E, às vezes, nós palpamos e não encontramos nenhum tumor, fazemos exames de imagem, inclusive ressonância magnética, e não encontramos nenhum tumor. Então, é dito que esse carcinoma é um carcinoma que possivelmente tem origem na mama, mas de origem não identificada, de sede não identificada na mama. Então, nós procedemos uma biópsia do linfonodo, uma biópsia com agulha, e vem lá, carcinoma de mama no linfonodo, e você não encontrou. Então, a definição de carcinoma oculto de mama é essa. E quando você tem, geralmente, um tumor no linfonodo axilar, geralmente, e proveniente de tecido mamário, de um carcinoma de mama, e você não encontra tumor dentro da mama, inclusive com o uso de ressonância magnética. O tratamento segue os mesmos princípios do tratamento para o câncer de mama, havendo diferença de abordagem, se faz mastectomia ou se não faz mastectomia. Isso é discutido há muito tempo e não tem um consenso. Mas em relação à quimioterapia, a radioterapia trata da mesma maneira que o carcinoma de mama comum. Outras vezes nós podemos nos deparar com um quadro radiológico. Então, a paciente que faz uma mamografia por outro motivo, faz uma mamografia por screening, né? Mamografia de paciente assintomática, então ela está fazendo apenas por screening, ou mamografia de rotina, e você identifica microcalcificações numa região da mama, microcalcificações polimórficas, com grande concentração num determinado segmento da mama, especialmente quando elas são polimórficas e muito concentradas numa área, muito suspeito de que seja um carcinoma. Então, não é uma forma clínica, porque você não tem expressão clínica, geralmente, quando você encontra só microcalcificações dentro da mama, mas é uma forma radiológica. Em países que as mulheres fazem uma cobertura populacional importante de mamografia, o carcinoma, na forma de microcalcificações, é diagnosticado em até 30%. Então, é uma forma geralmente inicial, geralmente produzida por carcinoma in situ, e é uma forma com expressão apenas radiológica, não tem expressão clínica. Pode, às vezes, ter um espessamento na região em que as microcalcificações existem, mas não é sempre que isso está presente. Como em toda a investigação diagnóstica em medicina, o diagnóstico é feito através da autoexame, nesse caso, autoexame, no caso do câncer de mama, autoexame, exame físico e exames de imagem. Nós recomendamos que as mulheres façam autoexame, se palpem pelo menos uma vez por mês, que palpem cuidadosamente a mama, apesar de alguns estudos terem demonstrado que apenas o autoexame não levou à redução na mortalidade, mas eu penso que é um exame fácil de fazer, é importante que a mulher conheça sua mama, é importante que a mulher perceba se algum nódulo está começando, e assim ela procura mais rapidamente o médico. Nós recomendamos isso porque é um exame simples, é um exame praticamente não, é um exame sem custo, né, de fácil execução. Então nós recomendamos que se faça o autoexame sim. E para as mulheres que têm 40 anos, de 40 para frente, fazer o exame médico. Toda vez que ela vai ao médico, especialmente no médico ginecologista, mas o médico clínico também deve fazer isso, e examine a mama à procura de câncer de mama, já que ele é um câncer que tem uma ocorrência importante nas mulheres. Então é importante que o médico examine a mama pelo menos uma vez por ano. E é importante que utilize a mamografia
para rastreamento do câncer de mama. A mamografia é um raio-x da mama e que no Brasil é feito em 2 incidências, geralmente, é quase um padrão, fazer a incidência oblíqua e a incidência crânio-caudal. A mamografia foi o exame que mostrou, em quase todos os lugares do mundo, nos estudos, maior impacto na mortalidade quando comparado com os outros exames de imagem, maior impacto na redução da mortalidade. Não há consenso no mundo de quando a mulher deve começar a fazer a mamografia, nem o intervalo que ela deva fazer a mamografia. O Ministério da Saúde preconiza que as mulheres comecem a fazer mamografia a partir de 50 anos e façam até os 70 anos de idade. E que façam intervalo a cada 2 anos. Então, isso praticamente todos aceitam, né, em sociedades médicas do mundo afora, que as mulheres comecem a fazer aos 50 e que vão até os 70 ou 74 anos de idade. Quase todos concordam que nesse intervalo de idade a mulher deva fazer a mamografia. Mas já não concordam, já não há consenso quanto ao intervalo em que ela deve ser feita. Alguns preconizam a cada ano, outros preconizam a cada 2 anos e outros até a cada 3 anos. Então não há consenso do intervalo e há consenso de que deva começar aos 50 e ir até os 74. Em alguns lugares, como no Brasil, existe até uma lei que diz que a mulher deveria fazer mamografia a partir dos 40. É que abaixo de 50, a mama ainda é densa, a estrutura mamária ainda não está bem substituída por gordura, e a sensibilidade diagnóstica abaixo de 50 não é tão boa. Mas há quem recomende fazer aos 40 também, mas são poucos. A maioria aqui no Brasil, eu não sei se estou enganado quanto a essa informação, mas eu penso que a maioria dos médicos aqui no Brasil começam a fazer a partir de 50 e percebo, não sei se estou enganado também, que a maioria faz anualmente. Saliento aqui que deve-se diferenciar rastreamento, mamografia de rastreamento, ou exames de imagens para rastreamento, que são para pacientes assintomáticas, daquelas mulheres que têm sintoma, que do outro lado eu coloquei investigação clínica. Se uma mulher tem um nódulo de mama, não é mais rastreamento. Então eu vou utilizar para investigar esse nódulo a anamnese, o exame físico, as características do nódulo, e vou utilizar exames complementares, mamografia, ultrassonografia, ressonância, ou tomossíntese, até que aquele diagnóstico seja esclarecido. Mas existe a investigação clínica. Isso é um caso isolado da paciente que tem um sintoma. Para a mulher que não tem sintoma, ainda se preconiza a mamografia. E repito, o Ministério da Saúde recomenda a partir de 50 até os 70 e recomenda a cada 2 anos. Então, esse é o exame de mamografia. É um exame desconfortável, geralmente, não são todas, infelizmente a maioria aceita bem realizar a mamografia. É preciso comprimir a mama, porque senão o aparelho não dá foco. É preciso que tenha a mesma espessura na base até o ápice, então tem que comprimir a mama. Algumas mulheres reclamam de muita dor e não gostam de fazer esse exame. Já tive pacientes que disseram, não vou fazer esse exame mais porque é muito dolorido. Então, me limitei a fazer o exame físico e a fazer um substituto da mamografia, que seria a ultrassonografia, por exemplo. Ela não teve tanto impacto na redução da mortalidade, mas é um exame que tem sua eficácia para rastreamento também. Então, quando a mulher recusa terminantemente fazer uma mamografia, eu utilizo a ultrassonografia como recurso de imagem para substituir a mamografia, ou até a ressonância magnética. Aqui, para mostrar para vocês que uma mulher jovem, em torno dos 30 anos de idade, até 40 anos de idade, tem aqui à esquerda, onde estou mostrando, uma mama bastante preenchida por tecido glandular,
Então, ela vai ter uma densidade mamária grande. À medida que essa mulher vai envelhecendo, o tecido mamário vai diminuindo cada vez mais, progressivamente, até desaparecer quase completamente, e a mama vai sendo preenchida, ocupando seus espaços por gordura. É isso que nós chamamos, esta evolução que nós chamamos de substituição gordurosa. E isto mostra porque a mamografia tem baixa sensibilidade em pacientes abaixo de 40 anos, porque a mama ainda tem bastante tecido glandular, a imagem da mamografia fica muito densa e isto limita enxergar nódulo aqui dentro. Ao passo nesse outro extremo, uma mulher de 60, por exemplo, que tem a mama bastante substituída, a sensibilidade diagnóstica é bem melhor e você tem mais segurança em fazer um diagnóstico de normalidade, de excluir um tumor numa mama bem substituída. Isso é variável de paciente a paciente, mas também é variável com a idade. À medida que a mulher envelhece, a mama vai ficando cada vez mais substituída ou cada vez mais transparente. Vamos olhar um pouquinho sobre o tipo de imagem. Essa imagem arredondada ou achatada, bem regular, uma superfície bem lisa, está mais relacionada a um nódulo benigno, se bem que esses que são arredondados ainda são um pouco perigosos. Eu não coloquei aqui, mas se ele for achatado, é mais tranquilo, que é mais provável que ele seja benigno. Mas essa é a aparência de um nódulo benigno, essa superfície lisa e irregular. Aqui uma imagem nodular com aparência espiculada. Esse é o aspecto que tem do nódulo, o nódulo produzido por um carcinoma. Aqui nós temos à esquerda uma imagem de um nódulo benigno, superfície irregular, bem delimitado, homogêneo, benigno, assim, provavelmente benigno. Pode ser um carcinoma? Pode, mas a chance é menor. Provavelmente isso aqui é benigno. Já que essa outra imagem aqui é uma imagem especulada, provavelmente é maligna. Veja como ela pode, no meio do tecido mamário, passar despercebida. Aqui uma imagem pequenininha também, mas é uma imagem especulada, bastante suspeita. Aqui 2 nódulos especulados, com aquele formato estrelado, bastante suspeito de carcinoma. Provavelmente isso aqui ainda não era palpável. Veja, numa mulher jovem, aqui tem uma imagem nodular, essa aqui é na outra posição, crânio caudal, aqui é na oblíqua, mas nós não percebemos que aqui tem um nódulo, é difícil perceber, porque ele fica imiscuído no meio desse tecido mamário aqui, denso também, e o nódulo passa despercebido. É aqui que a mamografia pode errar, nas mamas densas. Aqui também a mulher com nódulo, com mama densa e quase passando despercebido. Essa imagem aqui, bem especulada, um nódulo profundo na mama, mas que deu para perceber por causa da mamografia. Essa outra imagem também, uma imagem especulada, tipicamente produzida por um carcinoma. E ultrassom? Qual o papel da ultrassonografia? Eu falei agora há pouco que o exame que mais impacto teve para exame de rotina, para exame de screening, que mais impacto teve na redução da mortalidade foi a mamografia. Por isso ele é recomendado, mundo afora, para screening para câncer. Mas a ultrassonografia tem também seu papel. E ela é muito importante para diferenciar um nódulo sólido de um cisto. Ou em pacientes com mamas densas na mamografia. Ou quando você vai retirar um nódulo e ele não é palpável, ele está lá no interior da mama e eu preciso encontrá-lo. Então a gente utiliza a mamografia para fazer uma biópsia nesse nódulo ou utiliza a mamografia para marcar, passando um fiozinho de arame, passando um fiozinho metálico e ancora no nódulo, guiado pela ultrassom e orienta a retirada. Também é bastante utilizada para isso. Mas a ultrassonografia tem um papel importante no diagnóstico diferencial. Então vamos voltar a essa mamografia que vimos agora há pouco. Aqui uma senhora com uma imagem nodular bem delimitada, regular, lisa. E na mamografia nós não conseguimos discernir se essa estrutura é uma estrutura sólida ou líquida.
Mas quando levamos essa paciente para a ultrassom, nós vamos perceber aqui uma estrutura arredondada, um limite bem definido, uma superfície irregular, anecoica, com reforço acústico posterior. Então, diagnosticou com facilidade aqui na ultrassonografia que isso é uma estrutura cística, é um cisto. Então, isso que nós achávamos que na mamografia deu uma imagem de nódulo, sem especificar o tipo que era, na ultrassonografia isso foi esclarecido que se tratava de um cisto. Então, ultrassom é uma ferramenta muito importante para esse diagnóstico diferencial. Também a ultrassom pode orientar, identificar qual é a natureza de um nódulo, por exemplo, esse nódulo aqui bem delimitado, uma superfície bem regular, e o diâmetro anteroposterior menor que o diâmetro laterolateral, ele é achatado, elíptico, sem fenômeno acústico posterior, mas ele é hipoecóico. Essa aqui é a imagem típica de um fibroadenoma de mão, é um nódulo bem benigno, comportamento totalmente benigno, que a ultrassom ajuda a esclarecer isso. Por outro lado, a ultrassom pode mostrar isso, uma estrutura mal delimitada, irregular, superfície irregular, hipoecóica também, mas com diâmetro lateral igual ao diâmetro anteroposterior. Isso aqui era um carcinoma. Então, a ultrassom ajuda também a fazer o diagnóstico de um carcinoma de mama. Ajuda de maneira importante. Em termos de diagnóstico complementar, que falamos até agora, então, foi de exame físico e de aspectos clínicos e de imagem. Em termos de diagnóstico complementar, nós podemos utilizar aqui a biópsia com agulha fina. A biópsia com agulha fina consiste em utilizar uma seringa acoplada a uma pistola que produz um vácuo na seringa, com uma agulha 25/7, e introduz essa agulha dentro do nódulo, passa essa agulha várias vezes com o vácuo dentro do nódulo, e você obtém dentro, tira o sistema, dentro da agulha ficam células que você coloca numa lâmina e faz uma citologia. É um método muito bom para fazer diagnóstico da natureza do nódulo, se ele é um nódulo benigno ou maligno, mas no nosso meio não é muito utilizado. No nosso meio é mais preferido utilizar a core biopsy. A core biopsy é chamada também de biópsia com agulha grossa e produz uma pistola diferente, que é acoplada a uma agulha de um calibre maior, em torno de 2 milímetros, que você introduz dentro do nódulo, faz um disparo e ela, através de um avanço, retira um fragmento de tecido. Aí o patologista tem a possibilidade de fazer um estudo histopatológico. Essa é a diferença. A agulha fina, para a mama, ela não é de tanta sensibilidade diagnóstica, vamos dizer assim, quanto a core biopsy. Os nossos patologistas gostam mais de examinar um fragmento de tecido para dar um diagnóstico do que de examinar as células isoladas. No nosso meio, nós utilizamos bem mais a core biopsy do que a biópsia com agulha fina para a mama. Uma outra agulha mais grossa ainda, eu não coloquei aqui, mas é a chamada mamotomia. É uma agulha bem mais calibrosa e que também retira fragmentos de tecido e é muito eficaz para fazer o diagnóstico da natureza da lesão, mas é bem mais traumática e é menos utilizada no nosso meio. Volto a dizer, a mais utilizada no nosso meio é a core biopsy. Se você não dispõe dessas biópsias com agulha, você pode fazer uma biópsia incisional ou uma biópsia excisional. Né? A diferença é que a incisional você tira apenas um fragmento de um nódulo, por exemplo, um nódulo muito grande, que você não vai tirar a mama toda, ou não vai tirar o nódulo inteiro, mas você precisa de um fragmento de tecido para fazer o diagnóstico. Então, se você não tem agulha, você pode fazer uma biópsia incisional, tirar um pedacinho de tecido e vai para o patologista examinar. Outras vezes o nódulo é pequeno, mede 2 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro, e você faz uma biópsia e retira inteiramente o nódulo para mandar para estudo histológico. Também é um recurso que vai ajudar a obter material para o fechamento do diagnóstico, né, da lesão que você está investigando. O tratamento do carcinoma de mama,
utiliza basicamente essas 4 ferramentas: a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia. Na cirurgia, basicamente, são feitas 2 abordagens. Uma abordagem é sobre a mama, e o que se faz sobre a mama? Tumorectomia, quando é apenas a retirada do tumor, ou setorectomia ou quadrantectomia, quando é apenas um setor ou um quadrante da mama, e mastectomia total, quando você retira toda a mama. E mais recentemente, a adenectomia, que é a retirada apenas da glândula. A adenectomia nós utilizamos para fazer redução de risco, por exemplo, uma paciente que tem alto risco de câncer de mama, por um histórico familiar, ou que ela tem uma mutação de BRCA, e ela quer se prevenir contra câncer de mama. Então ela vai retirar a glândula mamária, preserva toda a pele, preserva a areola e preserva o mamilo. E setorectomia ou quadrantectomia versus mastectomia. Mastectomia total nós vamos utilizar para aquelas mulheres que têm um câncer muito grande. Já para a mulher que tem um câncer pequeno, vamos supor uma mulher que tem uma mama de tamanho médio, tem um tumor que mede 1 ou 2 centímetros, não é preciso tirar a mama toda, eu posso tirar apenas um setor ou um quadrante da mama com margem de tecido sadio em torno e depois fazer radioterapia. Então nós temos que analisar caso a caso, situação a situação, qual tipo de cirurgia nós vamos fazer na mama. A outra abordagem é da axila. Se uma mulher tem um carcinoma invasivo na mama e ela tem, se a mulher tem um carcinoma invasivo na mama e ela tem um linfonodo palpável na axila, suspeito de tumor, então clinicamente eu já diagnostico que ela tem comprometimento axilar e eu vou fazer linfadenectomia total. Vou tirar todos os linfonodos da mama, vou tirar todos os linfonodos da axila, porque aquela axila já está comprometida por neoplasia. Então eu retiro todos os linfonodos. Para a mulher que não tem linfonodo palpável, então ela tem um tumor na mama, mas eu vou lá e palpo a axila, e ela não tem nenhum linfonodo palpável. Mas se o carcinoma dela é invasivo, eu penso na possibilidade de que ela tenha contaminação neoplásica na axila. Então eu tenho que investigar a axila através do linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática da mama. Aí, ou eu utilizo azul patente, ou se utiliza tecnésio, com gama probe, para identificar qual é o primeiro linfonodo da axila. Se o primeiro tiver negativo, preserva-se a axila. Se o primeiro tiver comprometido por neoplasia, faz-se a linfadenectomia axilar total. Então é dessa maneira que nós abordamos a axila, identificando o sentinela ou quando nós já palpamos uma axila toda comprometida. Esse slide é apenas para mostrar que é preferível fazer uma cirurgia parcial na mama, em que a mulher fique com uma cicatriz na mama, mas ainda preserva a estrutura da mama, ainda preserva o seu perfil feminino. Do outro lado, uma mulher que teve a sua mama retirada. Nenhuma mulher quer perder, nenhum de nós quer perder qualquer estrutura do corpo. Então, a gente evita fazer mastectomia total sempre que possível. Mas, como eu falei agora há pouco, no Brasil, infelizmente, muitas mulheres, né, quando chegam, já tem um quadro diagnóstico, já tem um tumor grande e, infelizmente, nós temos que fazer a mastectomia total. Aqui está repetido, mas é da abordagem axilar que eu já falei. Linfonodo aumentado e palpável, suspeito, vai para a linfadenectomia total. Sem linfonodo palpável, eu vou para a pesquisa do linfonodo sentinela, quando se tratar de carcinoma invasivo, e se o sentinela é positivo, retira todos os linfonodos, já se o sentinela é negativo, não se retira todos os linfonodos. Há uma tendência de mudar isso nos últimos tempos, demonstrando que a retirada dos linfonodos axilares talvez não seja tão importante, mas nós estamos provavelmente numa fase de transição, ainda não é consenso essa conduta. Como se faz, então? Com azul patente, eu injeto na área da mama um corante chamado azul patente. Esse corante migra
vai se depositar no primeiro linfonodo da axila, nós fazemos uma incisão axilar, identificamos lá o primeiro linfonodo, retira aquele, faz o estudo histopatológico e vê por congelação, e vê se ele é positivo ou negativo, e aí você decide se tira todos ou não. Ou injeta tecnésio radioativo aqui na região periareolar, algumas horas antes da cirurgia, o tecnésio migra, da mesma forma que o azul, e nós vamos com esse aparelho chamado Gamma Probe, que é um detector de radiação, que vamos identificar o linfonodo sentinela para ver se ele tem contaminação ou não. A radioterapia é um tratamento complementar, e junto com a cirurgia visa ao controle local da doença, e quando nós vamos fazer radioterapia? Nas mulheres que fazem cirurgias conservadoras, aquelas cirurgias em que não retirou toda a mama, preservou um restante de mama. Nas mulheres que têm tumores com 5 centímetros ou mais, ou naquelas em que as margens cirúrgicas ficaram comprometidas ou pequenas. Ou quando se tem invasão extracapsular de linfonodos ou muitos linfonodos comprometidos, aí o radioterapeuta vai avaliar a paciente e ver a necessidade de usar a radioterapia em cada caso. Quimioterapia, ela é chamada neoadjuvante quando nós iniciamos o tratamento com a quimioterapia. Isso geralmente é utilizado em pacientes com tumores grandes e que nós queremos diminuir o tumor para então operar, porque não tem margem cirúrgica para operar. Então essa quimioterapia é chamada de quimioterapia neoadjuvante. A quimioterapia adjuvante é aquela que é feita depois da cirurgia. Você operou uma paciente e ela tem, por exemplo, linfonodos axilares comprometidos. Essa paciente tem uma chance maior de ter metástase. Mesmo que os exames não tenham revelado metástase nenhuma, mas você precisa fazer uma quimioterapia para reduzir o risco de desenvolvimento de um carcinoma no pulmão, ou nos ossos, ou no fígado, enfim, em qualquer lugar que possa acontecer. E a quimioterapia paliativa, que é aquela paciente que já tem uma metástase. Se uma mulher tem um câncer de mama e ela tem uma metástase hepática, ela pode até sobreviver por muitos e muitos anos, tem sobrevivido cada vez mais, mas você pensa que ela não é curativa a sua cirurgia. Então não adianta você fazer uma cirurgia na mama, tirar uma mama para uma mulher que já tem, por exemplo, uma metástase hepática. A doença do fígado dela é que se torna mais perigosa do que aquela doença na mama. Então, essa mulher que já tem uma metástase, a quimioterapia é chamada de paliativa. E o último aspecto do tratamento, que é a hormonioterapia. Existem várias maneiras de fazer a hormonioterapia, mas a mais usada nos últimos tempos é através do uso do tamoxifeno, que é uma molécula que se liga aos receptores de estrogênio nas células tumorais e não deixa o estrogênio agir naquela célula. Então, o tamoxifeno é um bloqueador da ação do estrogênio na célula tumoral. Vocês sabem que o estrogênio induz a divisão celular na célula mamária. Então, vai fazer a mesma coisa no tumor. Então, para as mulheres que têm receptor positivo, elas recebem tamoxifeno ou outra forma equivalente de diminuição de estrogênio ou da ação do estrogênio, que bloqueia essa ação sobre as células tumorais, e a finalidade é evitar que ela desenvolva metástase. De novo, para mostrar nesse slide que as mulheres que recebem tratamento com tumores menores têm suas mamas preservadas e a sua silhueta feminina preservada. Então, no final, eu diria, para finalizar, e para estimular as nossas mulheres a se autoexaminarem, estimularem as mulheres a fazerem autoexame de mama pelo menos uma vez por ano, que sejam examinadas por seus médicos, estimular os nossos médicos a examinarem as mamas das pacientes e que, a partir de 40 ou 50, elas façam mamografia regularmente, mesmo que sejam assintomáticas. Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso, de um modo assim rápido, acelerado, porque é um assunto extenso, mas espero ter contribuído para o entendimento, para o conhecimento e entendimento dessa doença. Obrigado.
lá, né? Eu vou começar, então, com uma questão que veio da Adriane. Ela pergunta o seguinte: como fazer exame BRCA? Tem no Mato Grosso? Tem. Nós utilizamos aqui, BRCA é colhido um pouco de sangue, uma amostra de sangue, e é encaminhado para um laboratório que faz em São Paulo. Aqui no Brasil, acho que a maioria tem sido feita em São Paulo. Eles fazem das células sanguíneas, dos leucócitos, eles colhem dali a estrutura genética da pessoa e fazem a pesquisa do BRCA. Então, é uma simples coleta de sangue. Ok. A pergunta da Ilma é a seguinte: existe indicação de mamografia em pacientes abaixo dos 35 anos, no caso, né, se houver sintomas? Depende do sintoma e depende também do histórico dessa paciente. Então, se a mulher, se é uma paciente de 35 anos, mas a mãe dela, ou irmã dela, teve câncer de mama abaixo de 50 anos, então eu vou começar a fazer mamografia nessa paciente já aos 30. Porque, veja bem, tem um histórico familiar importante para câncer de mama. Nessa situação, a gente recomenda fazer já aos 30 anos de idade. Se ela tiver um nódulo palpável e você quiser estudar melhor o nódulo, sim, pode fazer uma mamografia ou pode fazer um ultrassom para estudar essa estrutura nodular. A mamografia não deve ser feita como rastreamento em mulheres sem risco, como comentamos na aula, abaixo de 40 anos de idade. Para mulheres de rotina, sem sintomas, acima de 40. Outro aspecto importante é que muitas mulheres queixam de dor na mama. É muito comum que venham pacientes jovens, 30, 35 anos, queixando de dor na mama. Mas se o médico examina e não encontra nenhuma doença, a dor é atribuída somente à alteração hormonal e o médico está seguro disso, não é necessário fazer exame de mamografia. Não é necessário fazer nenhum outro exame complementar, se ele estiver seguro no exame físico que aquela dor mamária é produzida apenas por alteração funcional, apenas por alteração hormonal. Sim. A próxima questão é da Catarina. Ela gostaria de saber se quem tem mama densa tem o risco de câncer de mama. Tem. Eu não falei desse dado na aula, mas as mulheres que têm mamas mais densas têm um risco um pouco maior de ter câncer de mama, sim. Isso é verdadeiro. As mulheres que têm mamas mais substituídas, né, mais gordurosas, elas têm menos risco de ter câncer de mama quando comparada com aquelas com mamas densas. Sim. O Cleiton encaminhou algumas questões. A primeira dela seria se a mulher que tem linfonodo axilar aumentado pode evoluir para um CA. Não, o fato de ter linfonodo axilar é bastante comum. Quando nós examinamos os pacientes no ambulatório, frequentemente nós encontramos pacientes com linfonodos axilares palpáveis, pequenos, macios. Isso não é perigoso. Um câncer de mama pode produzir um linfonodo axilar, sim. Então, se você tem uma massa na mama, ou está investigando um tumor de mama e encontra um linfonodo axilar, é bem possível que tenha associação, ou seja, que aquele linfonodo axilar seja por causa do carcinoma na mama. Mas encontrar linfonodo axilar não quer dizer que ele vai desenvolver câncer de jeito nenhum. Um aspecto importante é quando você encontra linfonodo muito aumentado, e especialmente linfonodo muito duro, você tem que investigar qual é a natureza dele, que pode ser outra doença, pode ser linfoma, pode ser carcinoma de mama. Então, qual linfonodo que deve ser investigado? Aquele que é grande e aquele que é duro. Ok. Outra questão que ele encaminhou foi se adolescentes e jovens com cisto mamário têm indicação para fazer os exames. Perdão, eu não dei uma Se falhadinha. adolescentes e jovens, né, com cisto mamário têm indicação para fazer exames. Pacientes jovens poucas vezes têm cisto mamário. As mulheres passam a ter cisto nas mamas a partir de 30, 35, 40 anos. À medida que a mulher vai envelhecendo, a mama vai sofrendo modificações. Uma das modificações é que aquelas áreas, aqueles lóbulos mamários que eram para produzir leite, eles podem acumular líquido.
e formam pequenas bolsas de líquido que nós, quando vemos no ultrassom, chamamos de cisto. Então, o cisto na mama é muito comum, especialmente os cistos pequenos. Isso não é doença, isso é perfeitamente normal do envelhecimento da mama, das modificações normais da mama. Não constitui uma doença. Quando vai ser um problema? Quando ele é muito grande e ele se confunde com nódulo. O que é muito grande? É nódulo acima de 2, cisto acima de 2, 3 centímetros. Aí o médico pode puncionar com uma agulha fina e esvaziar esse cisto. Basta retirar esse conteúdo líquido do cisto e geralmente isso aí resolve. Então, assim, a grande maioria dos cistos de mamas não requerem tratamento nenhum. Ok. A última questão que veio do Cleiton é se o anticoncepcional aumenta o fator para o câncer. Cleiton, aumenta sim um pouquinho, muito pouquinho. Os anticoncepcionais mais antigos tinham dosagens hormonais mais altas do que os de hoje em dia. Os de hoje em dia foram cada vez mais, à medida que novos anticoncepcionais foram surgindo, os níveis hormonais foram diminuindo. Então, os anticoncepcionais de hoje em dia, eles têm uma baixa dosagem hormonal, e o impacto disso no câncer de mama é muito baixo mesmo. Então, não é uma coisa assustadora, não é uma coisa que se deva recomendar a uma mulher que não use o anticoncepcional. Eu ousaria dizer isso, que talvez seja mais importante ela controlar, planejar a sua família, do que esse risco de câncer de mama. Certo, então vamos passar por uma outra questão. A Margarete nos enviou. Ela pergunta: a paciente que tem prótese de silicone pode ficar prejudicada com relação ao autoexame da mama? Não, pelo contrário. A mulher, quando coloca a prótese de mama, ela coloca a prótese atrás da glândula mamária, pode ser por trás do músculo ou pode ser por frente do músculo peitoral, não faz diferença, mas ela fica atrás da glândula mamária e ela empurra o tecido mamário contra a pele. Então, se um nódulo estava lá na parte mais profunda da mama, quando a mulher tem uma prótese, ele se torna mais saliente, ele é mais fácil de palpar. Então, eu palpo mais facilmente um nódulo numa mulher que tem uma prótese do que numa mulher que não tem uma prótese. Então, eu ousaria dizer que a prótese facilita a palpação e, tenho certeza, ela facilita também o autoexame, porque os nódulos vão ficar mais superficiais e mais fáceis de serem palpados. Ok. A Marcele pergunta o seguinte: o que seria um líquido amarelo saindo da mama? É muito comum isso, as mulheres espremerem as mamas e sair uma gotinha de um líquido amarelado, parecendo colostro, se sai uma ou duas gotinhas, especialmente nas mulheres que usam algum tipo de hormônio, pode ser um anticoncepcional. Isso não tem nenhuma correlação, nenhuma associação com doença. Isto é normal, isso não é preocupante. Então, sair uma gotinha de líquido amarelo, às vezes por mais de um ducto, às vezes por vários ductos, não é de maneira alguma preocupante. Isso não é uma doença, isso é normal. Ok. A Eliane mandou a seguinte questão: por que alguns médicos, após obter o resultado da mamografia negativo, ainda assim solicitam a ultrassom da mama? Eu não sei responder por esses médicos, mas é uma prática que nós adotamos no consultório, no ambulatório, é assim: se você fez uma mamografia de rastreamento e a mamografia tem uma boa visualização, oferece uma boa visualização, oferece uma boa transparência, e o médico, o examinador, está convicto que ali não tem uma doença, está seguro disso por estar enxergando bem aquela imagem e aquela transparência, então ele deve parar só na mamografia, porque esse exame já foi conclusivo. Não deve solicitar mais nenhum exame, porque não é necessário. Nós solicitamos quando você olha uma mamografia e tem uma densidade muito grande e você não está convicto que ali, de fato, não tem uma doença no meio daquele tecido mamário denso. Nessa situação, pode ser complementado com ultrassonografia, pode ser complementado com ressonância magnética, dependendo da situação.
mas não de rotina. Às vezes acontece de alguns médicos pedirem, mesmo em mamas substituídas, bem transparentes, solicitarem ultrassom também. Isso não é necessário fazer esse ultrassom, pois a mamografia é bastante segura quando ela é bem substituída. Ela é o método mais seguro para afastar qualquer doença nessa mama. Sim. A Catarina, então, gostaria de saber qual o cuidado que deve ter a paciente que tem cisto contendo líquido. Catarina, se forem cistos pequenos no interior da mama e eles forem cistos simples, ou seja, com sua parede lisa, bem delimitada, não é necessário nenhum cuidado, nenhum tratamento. Às vezes, o cisto cresce muito, fica tenso, e a mulher coloca a mão ali e sente que existe um caroço ali, que o cisto está produzindo uma saliência na superfície da mama. Nesse caso, pode puncionar e esvaziar. Uma seringa comum punciona, aspira o líquido, chama punção esvaziadora. E se o líquido for cor citrina ou for cor esverdeada, super tranquilo, não é necessário fazer mais nenhum exame. Pode desprezar esse líquido. Mas se ele for de sangue escuro, um sangue vinhoso, um sangue que está depositado ali, sinais, né? Ele altera a cor porque fica depositado há muito tempo dentro do cisto, aí tem que investigar se tem alguma tumoração em parede do cisto. Sim. Aí uma pergunta seguinte, essa requisição de mamografia pode ser preenchida pelo enfermeiro ou apenas pelo médico? Existem protocolos bem definidos pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, nas situações em que a enfermagem solicita exames. Eu não tenho certeza, não me lembro agora se pela mamografia também, mas eu acho que não. E em situações bem definidas, como me parece, por exemplo, em programas bem definidos de equipe multidisciplinar, por exemplo, tratamento de diabéticos, em que a enfermagem já sabe que de tanto em tanto tempo vai solicitar exame de glicemia ou precisa solicitar algum exame que a equipe já determinou. Nessas situações, a enfermagem requisita exames, sim, em programas pré-estabelecidos com equipes multidisciplinares. É disso que eu tenho conhecimento. Certo. Então, nós já estamos terminando aqui nossas questões. Tem mais umas 3 questões, doutor Aguiar. A Bruna encaminhou a seguinte pergunta. A reposição hormonal no período da menopausa aumenta o risco de CA de mama? Sim, aumenta o risco de CA de mama até 5, 8 anos de uso da reposição hormonal combinada, estrogênio e progesterona, não se observou aumento no risco de câncer de mama. Mas depois de 5 ou 8 anos de uso, observou-se aumento gradual do risco para câncer de mama, e ele é acumulativo ao longo do tempo. Não é um risco tão impactante, não é uma coisa tão significativa, não é uma coisa assim tão assustadora, mas depois de mais de 5 anos de uso, observa-se aumento, sim. A segunda questão que chega da Bruna é a seguinte. A mulher com mama pequena é mais fácil o exame de mama, mas para o exame de mamografia é mais difícil para rastrear o CA? Não tem diferença se a mama é grande ou se a mama é pequena, é mais a consistência da mama. A densidade da mama é que pode limitar a avaliação tanto na palpação quanto na mamografia. Então não é o tamanho da mama, é a densidade da mama. Bom, então a gente vai encerrar com a última questão que chegou da Ilma. Ela diz o seguinte: nódulos e mastalgia, além de CA de mama na família, são critérios para a mamografia em pacientes fora da faixa etária estabelecida? Nódulos e mastalgia, foi isso, entendi? Isso, além de CA de mama na família. Tudo isso, né? Ela quis dizer, são critérios para a mamografia em pacientes fora da faixa etária? Nódulo, sim. Se a mulher tem um nódulo e ela tem abaixo de 40 anos, eu preciso investigar qual é a natureza desse nódulo.
então vou usar a mamografia. Se for preciso, vou usar a ultrassonografia. Se ela tem um histórico familiar, eu também vou usar, se for um histórico familiar, especialmente de parentes de primeiro grau, eu também vou usar a mamografia mais cedo. Então é isso. Para uma investigação clínica, eu tenho suspeita de que tem uma doença na mama, eu posso usar a mamografia em qualquer faixa etária. Ela não é muito eficaz em pacientes muito jovens. Aí talvez seja melhor utilizar a ultrassonografia, que ela pode ser mais eficaz. Mas se você quiser investigar melhor, a mamografia pode ser utilizada mesmo fora da faixa etária de screening. Para mamografia de rotina, para mulheres assintomáticas, é que a maioria concorda que seja a partir de 50 ou de 40. Mas se você tem uma senhora de 35, de 30, que tem um nódulo na mama e eu quero investigá-lo, você pode utilizar a mamografia sim. Ok. Doutor Faria, então eu deixo agora que o senhor fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço o convite para vir aqui conversar com vocês sobre isso. Me sinto honrado por estar aqui. Me coloco à disposição para voltar outras vezes. É um assunto que eu gosto bastante e me disponho a participar em outras oportunidades. Obrigado.